tarde, sexto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar quadriláteros. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 20 e 24. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. O que são quadriláteros? Quadriláteros são polígonos formados por 4 lados, tá certo? Então, a definição, um quadrilátero, ele é um polígono com 4 lados. Então, podemos observar aqui alguns exemplos de polígonos constituídos por 4 lados, tá certo? Então, qualquer quadrilátero, ele pode ser dividido em 2 triângulos, basta traçar uma de suas diagonais. Eu tenho aqui a diagonal AC, eu dividi esse quadrilátero em 2 triângulos, onde a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 2 vezes 180 graus, ou seja, é igual a 360 graus. Por quê? Porque em um triângulo, a soma de seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, se eu tenho aqui 2 triângulos, cada um deles, a soma de seus ângulos internos será igual a 180 graus. Então, os dois juntos, eu tenho o quê? Formam o quê? Um quadrilátero. Os 2 triângulos juntos formam um quadrilátero. Logo, a soma de seus ângulos internos será igual a 360 graus, porque aí soma 180 graus mais 180 graus é igual a 360 graus, tá certo? Então, existem quadriláteros que são classificados como convexos e quadriláteros que são classificados como côncavos. Os côncavos também são chamados de não convexos. Então, os quadriláteros convexos são aqueles em que, na medida em que é traçado um segmento de reta, esse segmento de reta ele fica totalmente contido na região interna do quadrilátero, tá certo? Já os quadriláteros côncavos são aqueles em que, na medida em que eu traço um segmento de reta, irá existir partes desse segmento que não ficará contido na região interna, tá certo? Ficará aqui, ó, na região externa. Então, aqui nós temos um quadrilátero convexo e aqui nós temos um quadrilátero côncavo, tá certo? Então, dentre os quadriláteros convexos, podemos formar 2 grupos, que são os paralelogramos e os trapézios. Então, quando é que eu tenho paralelogramos? Então, paralelogramos, ele é constituído por 2 pares de lados opostos paralelos, tá certo? Então, observem aqui que todas essas figuras aqui são paralelogramos, porque eu terei 2 pares de lados opostos paralelos. Eu tenho que esse lado aqui, ele é oposto a esse, e eles são lados paralelos, assim como esses outros 2 lados aqui, eles são lados opostos paralelos, tá certo? Então, aqui eu tenho, formando aqui 2 pares, tá certo? Então, eu tenho aqui 2 pares de lados opostos paralelos, assim como nas outras figuras também, eu terei aqui 2 pares de lados opostos paralelos. Já com relação aos trapézios, eu terei apenas um par de lados opostos paralelos. Então, eu tenho que esse lado aqui, que é oposto a esse, tá certo? Então, esses 2 lados aqui, eles são opostos e paralelos. Apesar deles não possuírem o mesmo tamanho, mas eles têm o quê? A mesma posição, tá certo? Então, aqui, esses 2 lados aqui, eles são lados paralelos. Já esses 2 aqui, eles não são paralelos, porque eles estão em posições diferentes, tá certo? Então, aqui, quando eu tenho um quadrilátero formado apenas por um par de lados opostos paralelos, eu digo que esse quadrilátero ele é classificado como trapézio, tá certo? Onde esses lados paralelos, eles são chamados de base. Base menor e base maior, tá certo? Vejam aqui também que eu teria apenas um par de lados opostos paralelos, que são esses lados aqui. Esses daqui, ó, vejam que eles estão em posições diferentes. Logo, eles são classificados como lados não paralelos, tá certo? Então, dentre os paralelogramos, tem-se o paralelogramo oblíquo-ângulo, que é aquele em que os ângulos e os lados opostos são geometricamente iguais, tá certo? Então, eles irão possuir lados opostos, tá certo? Iguais, assim como também os ângulos opostos iguais, tá certo? Lados opostos iguais e ângulos opostos iguais. Temos também os losangos. Então, quando é que eu irei ter um losango? Quando tem 4 lados geometricamente iguais e ângulos opostos geometricamente iguais, tá certo? Então, para se ter um losango, é necessário que os lados sejam iguais, tá certo? Os 4 lados, eles sejam congruentes.
E um retângulo é quando eu tenho 4 ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, e tenho lados opostos geometricamente iguais. Então, aqui, ó, os lados opostos, eles são geometricamente iguais, e para ser um retângulo, eu tenho que ter 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá certo? E para se ter um quadrado, é necessário ter 4 ângulos retos, é necessário ter 4 lados geometricamente iguais, tá certo? Então, para se ter um quadrado, é necessário se ter 4 lados congruentes e 4 ângulos também congruentes, 4 ângulos onde cada um deles, tá certo, mede 90 graus, ou seja, 4 ângulos retos, tá certo? Onde nós vimos que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Então, se cada um deles aqui mede 90 graus, se vocês somarem 90 mais 90 mais 90 mais 90, será igual a 360 graus, tá certo? Então, podemos concluir aqui que todo quadrado, ele também é um losango, porque para ser losango, basta ter 4 lados iguais, e o quadrado ele tem, tá certo? Todo quadrado também é retângulo, porque para ser retângulo, basta ter 4 ângulos retos, e o quadrado ele tem, tá certo? Então, todo quadrado, ele é losango, todo quadrado, ele é retângulo. Mas nem todo losango vai ser um quadrado, porque nem todo losango terá 4 ângulos retos, tá certo? Nem todo retângulo será um quadrado, porque nem todo retângulo terá 4 lados iguais, tá certo? 4 lados congruentes. Vocês sabem que a palavra congruentes quer dizer iguais, certo? Então, nós temos aqui, agora, os paralelogramos com relação às diagonais. Então, um quadrilátero, ele é constituído por 2 diagonais. Lembrando que diagonais é o segmento que vai de um vértice ao outro vértice do lado oposto. Então, qualquer quadrilátero, ele será constituído por 2 diagonais, tá certo? Então, nós temos aqui paralelogramo, oblíquo ângulo, ele terá diagonais com comprimentos diferentes. Então, a medida de uma diagonal será diferente da medida da outra diagonal, tá certo? Já no losango, nós temos que as diagonais elas serão perpendiculares, ou seja, elas irão se cruzar, formando aí 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá certo? Formam-se aqui, ó. No retângulo, eu terei 2 diagonais com o mesmo comprimento. Então, a medida de uma diagonal será igual à medida da outra diagonal, tá certo? Já no quadrado, as diagonais elas serão perpendiculares, tá certo? Elas irão se cruzar, formando aí 4 ângulos retos e com o mesmo comprimento, ou seja, a medida de uma diagonal será igual à medida da outra diagonal, certo? E agora nós vamos ver algumas propriedades com relação a esses paralelogramos. Então, nós temos que os lados opostos de um paralelogramo, eles têm o mesmo comprimento. Ou seja, todo paralelogramo, os lados opostos, eles são congruentes. Eles terão a mesma medida. Então, nós temos aqui que o lado BC, tá certo? O lado BC terá a mesma medida do lado AB. Assim como o lado AD terá a mesma medida do lado BC, ok? Temos aqui também com relação aos ângulos opostos. Então, os ângulos opostos de um paralelogramo, eles serão congruentes, ou seja, eles terão a mesma medida. Então, vejam que o ângulo oposto ao ângulo D é o ângulo B e terá a mesma medida. O ângulo oposto ao ângulo A é o ângulo C e terá a mesma medida. Então, nós temos que o ângulo ADC, ou seja, o ângulo D, tá certo? Será igual ao ângulo ABC, ou seja, ao ângulo B, tá certo? E o ângulo DAB, ou seja, o ângulo A, terá a mesma medida do ângulo DCB, ou seja, do ângulo C, certo? Então, agora com relação às diagonais de um paralelogramo, eles irão interceptar, tá certo, mutuamente, isto é, eles dividem-se ao meio. Então, quando eu tenho aí as diagonais de um paralelogramo, essas diagonais, quando elas se cruzam, elas irão se dividir ao meio, tá certo? Então, nós temos agora que 2 ângulos consecutivos de um paralelogramo, eles serão suplementares. Ou seja, o que seriam esses ângulos consecutivos? Seriam aqueles ângulos que estão aqui, ó, lado a lado, como esse ângulo A e o ângulo D. Ou seja, o ângulo BAD mais o ângulo ADC é igual a 180 graus. Porque o que seriam ângulos suplementares? É quando a soma de 2 ângulos é igual a 180 graus.
graus, tá certo? Então, uma das propriedades dos paralelogramos é que os ângulos consecutivos, eles serão suplementares, ou seja, os ângulos consecutivos, a soma deles será igual a 180 graus, certo? Então, aqui, um resumo do que foi falado é que os lados opostos de um paralelogramo, eles são congruentes, cada diagonal o divide em dois triângulos congruentes, tá certo? Nós vimos que se eu traçar uma única diagonal de um quadrilátero, eu divido esse quadrilátero em dois triângulos, onde cada um desses triângulos, a soma de seus ângulos internos é igual a 180 graus, então os dois triângulos será igual a 360 graus, tá certo? Formando aí um quadrilátero. Então, eu tenho que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero será igual a 360 graus. Temos também que os lados opostos, eles serão congruentes. Todo paralelogramo, os lados opostos, eles são iguais, eles terão a mesma medida. E as diagonais, elas irão se interceptar em um ponto médio, ou seja, as diagonais, elas irão se cruzar, tá certo? Ao meio, tá certo? Dividindo aí essas diagonais em duas partes congruentes, tá certo? Onde o ponto de encontro entre essas diagonais será o ponto médio. E o que seria ponto médio? É o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será paralelogramo. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, peguem o livro de vocês, volume 3, e vocês irão realizar as atividades que se encontram entre as páginas 18 e 24, tá certo? Tem duas páginas ainda que é referente ao conteúdo que foi trabalhado lá na semana passada, tá bom? Então, façam aí as atividades. Logo em seguida, assistam ao vídeo de correção. Verifiquem o que vocês acertaram, tá bom? Depois, não se esqueçam de tirarem fotos dessas atividades e enviarem para mim lá no direct para que eu possa estar anotando a participação de vocês. Tá certo, meus amores? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!